A paz do Senhor, meus irmãos. Quero, nesse momento, convidá-los para, a partir de agora, você pegar a sua Bíblia, a lição da Escola Dominical, para acompanharmos a lição, o comentário da lição da próxima semana, que é a lição de número 7. Número 7, né? É a próxima lição, que tem como título A Necessidade do Novo Nascimento. Então, esse é o título da próxima lição, você é o nosso convidado. Você já pode convidar os irmãos aí, seus amigos internautas, né? O pessoal do Face, o pessoal do WhatsApp, você já pode mandar o link para eles também acompanharem a lição. A necessidade do novo nascimento. Esse é o título da lição de número 7 e eu quero convidá-lo já a partir de agora, envie esse link, convide mais pessoas, compartilhe a partir de agora para você poder participar do comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição número 7, que está dentro da lição desse trimestre, que tem como título A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Esse é o título geral da revista desse trimestre, e a lição de hoje vai tratar sobre a necessidade do novo nascimento. O objetivo principal da lição de hoje é você entender a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. Então, entender a necessidade absoluta. Então, quando eu falo absoluta, é porque não é plural, é única. A necessidade absoluta, fundamental, é o novo nascimento, pela graça de Deus, né? Então, essa é a necessidade fundamental. Para tanto, nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse. Se você puder, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos acompanhando, para você compreender aonde queremos chegar. O texto áureo da nossa lição diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. João, capítulo número 3, versículo 7. A verdade prática nos diz assim: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, que você vai acompanhar na sua igreja, e você pode acompanhar aí através da sua Bíblia, está escrito no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Você pode muito bem pegar a sua Bíblia para acompanhar neste momento. Se por acaso você tem uma Bíblia católica, você procura lá o Evangelho de São João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 12, que vai dizer da seguinte forma: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se falar das celestiais? Então, o texto base da nossa lição é justamente esse. Para quê? Para que nós compreendamos a necessidade absoluta do novo nascimento pela fé. Então, desculpe. O nosso tema hoje é um tema muito importante e algumas pessoas se equivocam, algumas pessoas se enganam com relação a esse tema, porque é um tema concernente à salvação, e algumas pessoas se equivocam pensando que a religião salva. Algumas pessoas pensam que o fato delas serem religiosas, isso as salvará da condenação eterna. E há um erro, um equívoco muito grande, e nesta noite nós pretendemos tirar essas dúvidas, né? Nessas horas nós pretendemos tirar essas dúvidas com relação a isso. Primeiro, nós precisamos entender que há um diálogo entre Jesus, né, e Nicodemos, que não era uma pessoa leiga, era uma pessoa que tinha conhecimento da lei, era uma pessoa que tinha conhecimento profundo da lei, não era um simples, uma pessoa simples que conhecia apenas de ouvir falar, mas ele conhecia os rigores da lei, os detalhes da lei. Então, quando Jesus conversa com ele, ele percebe que o que ele sabe ainda é pouco diante do que realmente Jesus Cristo quer falar. Então, o primeiro ponto da nossa lição de hoje, ela vai tratar sobre o líder religioso bem intencionado. Quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe a respeito dele, mas se sabe que ele era fariseu, conforme está escrito lá em João capítulo 3, versículo 1. Também ele era membro do Sinédrio, conforme está escrito em João 7,50. Nicodemos viu em Jesus algo que não existia em nenhum ser humano, mas mesmo assim ele foi ter de noite com Jesus, porque ele não queria ser visto com Jesus. Nicodemos nunca mais foi a mesma pessoa depois que se encontrou com Jesus. E isso é um fato da atualidade. Qualquer pessoa que tem um encontro real com Jesus, elas mudam. Elas não conseguem serem as mesmas pessoas, porque Jesus Cristo faz uma mudança real na vida daquelas pessoas que a encontram, que é daquelas pessoas que o encontram, daquelas pessoas que têm um relacionamento íntimo com ele. A vida dessas pessoas é transformada. Fariseu. O que é fariseu, né? Representavam o povo. Apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam uma forte influência na comunidade judaica. Então, o Nicodemos, ele tinha uma influência muito grande na sociedade por ele ser fariseu. Só que os fariseus, eles também tinham algumas características positivas e outras negativas. Algumas positivas para você entender. Eles estavam interessados em obedecer a Deus. Quantos por aí estão interessados em obedecer a Deus? Tem essa característica positiva, como os fariseus. Eram admirados pela piedade. Piedade quer dizer zelo pelas coisas santas. Então, eles eram zelosos com a lei, com a palavra, com aquilo que eles acreditavam. Acreditavam na ressurreição física e na vida eterna. Assim como nós acreditamos, então, isso é ponto positivo. Acreditavam em anjos e demônios. Mas eles também tinham pontos negativos. Quais eram eles? Comportavam-se como
se suas próprias regras religiosas fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Entende? Você entende que algumas pessoas zelam tanto pela palavra de Deus que terminam criando leis, inventando leis e querem equiparar, querem dizer que essa lei, que essa norma é igual à lei de Deus. Isso é farisaísmo. Sua piedade frequentemente era hipócrita. Eles admoestavam os outros a viverem segundo o padrão, mas eles mesmos não viviam. Não sei se você já viu ou se você já encontrou algum tipo de lei de religião que faz isso. Ou algum tipo de pessoa que diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é farisaísmo. Estavam mais preocupados em parecer, bons do que obedecer a Deus. Quantos por aí? Quantos estão por aí vestidos com uma capa de falsa humildade, de falsa simplicidade? Elas fazem de tudo para parecerem pessoas boas, humildes, simples, mas na verdade elas não são aquilo. Elas são o oposto daquilo. Então, os fariseus, eles tinham essas características, e Nicodemos não era desse tipo. Nicodemos era zeloso. É tanto que ele quis ter um encontro com Jesus, ele quis conhecer o que Jesus estava dizendo. Houve uma mudança na vida dele a partir da hora que ele se encontrou com Cristo. Os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná, lá na Judéia, Jesus sobe para Jerusalém. E aí, isso está escrito em João capítulo 2, versículo 13. Era a sua primeira aparição pública, quando de repente Nicodemos vai ter com Jesus de noite, procurando entender. E o interessante é que Nicodemos diz para o Senhor, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então os sinais que Jesus fez chamou a atenção daquele homem que era zeloso da lei, que era uma pessoa zelosa da lei, mas ele foi chamado a atenção pelos milagres, pelos feitos que Jesus realizava. E daí em diante a vida dele começa a ter uma mudança. E aí ele começa a ter um diálogo com Cristo, com Jesus. Ele começa fazendo perguntas a Jesus para poder entender, responder aos seus questionamentos. E aí surge a necessidade de nós falarmos do segundo ponto da lição. E eu já quero convidar a você a compartilhar esse vídeo, conversar e mandar para outras pessoas e participar, fazer perguntas, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. O novo nascimento, a necessidade de nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa, porque o Nicodemos começa falando com Jesus muito bonito, mas ele se surpreende com a declaração: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos esperava uma coisa e ele escuta uma palavra direta, objetiva. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu faço uma pausa e lhe pergunto: você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você já abandonou as velhas práticas e nasceu realmente novamente? Pense nisso. E aí Nicodemos fica perplexo, surpreso com aquela pergunta que Jesus faz: aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Nascer de novo da água e do Espírito. Isso significa regeneração, significa também nova vida, significa ser nova criatura, em Cristo Jesus. Significa ter uma mudança profunda através de Cristo, não apenas de uma mera mudança de religião. Então, o novo nascimento que Jesus está falando com Nicodemos é um novo nascimento
não apenas de palavras, não apenas de mudança de religião, até porque nós não queremos que você mude de religião, nós queremos que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque é isso que Jesus está esclarecendo para Nicodemos. Porque, veja só, a primeira palavra lá, regeneração, o termo significa literalmente gerar novamente. Esse termo só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aparece lá em Mateus capítulo 19, versículo 18, se referindo à restauração de todas as coisas, quando o Senhor está falando a respeito disso. E, novamente, aqui, quando o Senhor fala com Nicodemos, gerado de semente incorruptível. Então a necessidade do novo nascimento, a necessidade de ser gerado, é ser feito nova criatura, não é moldado ou reconstruído de algo, não, é nova criatura, é novo nascimento, é nascer realmente novamente, nascer da água e do Espírito, nascer da palavra e nascer do Espírito, nascer de uma referência espiritual. Nós temos na nossa sociedade, no nosso mundo, um grupo de pessoas que elas pregam a reencarnação. E elas usam esse texto para afirmar isso. E aqui não está falando de reencarnar, encarnar novamente. Não, aqui está falando de nascer novamente. E não está falando de nascer em carne, mas nascer em espírito. É por isso que o texto a própria Bíblia se responde, no versículo 6 ele vai dizer, Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que ele está dizendo para Nicodemos que é necessário que ele nasça de novo, que ele precisa nascer do Espírito, porque da carne ele já nasceu, mas ele precisa nascer do Espírito para ser uma nova criatura, para poder entrar no céu. Né? É a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com a religião que ela está seguindo. Mas essas pessoas estão enganadas, equivocadas redondamente, pois Deus não está preocupado com a religião que você segue. E aí tem um problema sério, né? Porque Deus não está preocupado com a sua religião. E aí tem muita gente enganando as pessoas. Há algumas pessoas que seguem os ensinamentos de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi diz o seguinte, ele dizia que você não necessita se converter a Cristo. Basta você apenas ser um bom religioso. Então você pode ser um bom cristão, um bom muçulmano, um bom hindu, e isso está resolvido. Só que na verdade não, porque salvação só existe por Jesus Cristo. Há outro equívoco também, que é o islamismo. O islamismo prega na sua doutrina que Deus estabeleceu 3 oportunidades para os homens. Deus estabeleceu 3 religiões. A primeira seria o hinduísmo, ou o judaísmo. Só que o judaísmo não conseguiu obedecer às normas de Deus e foram dispersos. Mas aí Deus, novamente, dá outra religião, que é o cristianismo. E o cristianismo, até o século V, estava tudo bem. Só que aí também se equivocou. E aí veio Maomé. E Maomé foi o último enviado para fazer essa regeneração. Foi a última revelação, a revelação final. Só que tudo isso há um equívoco novamente. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a própria palavra refuta essa ideia de que basta você ser bom,
Porque, na verdade, não. Você tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, para que haja a regeneração na sua vida, para que haja uma transformação na sua vida. Você vai abandonar as velhas práticas e você vai passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, essa é a verdade. Essa é a realidade da vida. E não essas ideias de outras religiões que faz com que muitas pessoas se enganem, pensando que estão fazendo a vontade de Deus e, na verdade, não estão. Na verdade, estão completamente equivocadas. Ok? Foi de Deus a iniciativa de traçar uma comunicação com o homem. Você perceba como há algo lindo, algo extraordinário nisso. Há uma necessidade do novo nascimento, mas Deus sempre teve a intenção, sempre Deus procura puxar o assunto, sempre Deus procura o homem primeiro. Quando o homem pecou, o que é que Deus faz? Deus procura o homem no jardim e faz para ele umas vestes e dá ao homem uma nova oportunidade. Quando Israel estava dispersa, o Senhor vai buscar através de Moisés, Israel, e traz de volta. E aí você veja só, Deus sempre assumindo a frente. Deus vai buscar Israel lá no Egito e traz de volta. Da mesma forma, Jesus Cristo encarnou para quê? Para que os homens tivessem novamente a oportunidade de ter um relacionamento direto com Deus. Ou seja, Deus sempre buscando ajudar o homem nas suas fraquezas, nas suas limitações. E qual é a contrapartida disso? É o homem reconhecer que precisa de um grande Salvador. E esse grande Salvador é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio salvar, veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Então, se você se encontra nesse momento se achando perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem esperança para a tua alma, para a tua vida, eu te recomendo, aceita Jesus. Procura fazer um acordo com Jesus, um pacto com Jesus. E para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que correr para onde? Na verdade, você não precisa correr para religião alguma. Você precisa primeiro aceitar Jesus. Porque depois que você aceitar Jesus, Ele vai fazer toda a transformação necessária na sua vida. E assim, aí sim você vai ter a oportunidade de decidir qual religião você vai seguir. Mas a princípio você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa ter um novo nascimento, que é a restauração da comunhão com Deus. O novo nascimento é a restauração da comunhão do homem com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, nasça de novo. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus transformar a tua vida. E como eu faço isso? Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, fala com Deus em secreto, porque Ele conhece o teu coração. Esse é o ponto 2 da lição. O ponto 3 da lição vai falar sobre a necessidade, ou melhor, o título do ponto 3 é uma necessidade. O estado humano. A Bíblia, ela conta a experiência humana. E nós percebemos que as experiências que a humanidade teve foram só experiências de ofensas e pecados contra Deus. Se você fizer um breve histórico de tudo quanto a humanidade fez, você vai perceber que só termina em ofensas e pecados. Porque é assim que a humanidade vive, desgarrada, afastada de Deus. O ensino paulino é universal, o ensino que Paulo prega é universal. Salienta a respeito do pecado. Né? A sua base está na passagem do Antigo Testamento. Nicodemos, como mestre de Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou uma linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Porque lá em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, capítulo 18, versículo 31, e no capítulo 36, o versículo 26, você vai ver o Senhor falando a respeito da água,
que iria fazer o homem nascer novamente. Então, o que Jesus está falando, algumas pessoas não entendem e dizem, Jesus está falando aí algo muito profundo. Sim, mas para Nicodemos não era tão profundo, porque ele era conhecedor da lei. Então ele deveria saber que havia sim a necessidade de uma lavagem na vida do homem, para o homem ser regenerado, voltar a ter a comunhão que ele tinha com Deus. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver e receber uma vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Então, precisamos entender isso. Todos nós, seres humanos, precisamos de uma experiência nova com Cristo. E é disso que o Senhor está falando com Nicodemos. O Senhor não está tratando dos detalhes da lei, mas o Senhor está dizendo para ele, necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa voltar, nascer de novo para ter a comunhão com Deus, a comunhão que foi perdida lá no princípio. Nós temos dois exemplos aqui. Algumas pessoas pensam assim, eu nascer de novo, então eu vou ter que, na minha religião, nós não estamos falando da religião. Nós estamos falando de Cristo Jesus, que é o único Salvador. Olha só, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde é que tem religião aqui no meio? Nós estamos falando de um Cristo Salvador, que veio libertar a tua vida. Mas eu gostaria de falar para você de um exemplo de uma pessoa religiosa ao extremo, uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que zelava pela religião, ao ponto de se sacrificar por ela. O apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Ninguém no mundo cristão, nos seres humanos, todos os seres humanos nasceram pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Saulo de Tarso, ele zelava tanto pela lei, que ele perseguia aquela nova religião que estava surgindo, aquele novo grupo, os cristãos estavam surgindo. Ele começa a perseguir esse povo porque ele era zeloso, cumpridor da lei, de tudo que ele havia sido ensinado a ele. A religião havia preparado ele para ser um exemplar, para ele ser um exemplo para os outros de conhecimento, de dedicação e de zelo. E ele cumpria tudo isso à íntegra, na risca, só que isso não lhe dava direito à salvação. Ele só passou a ter a salvação a partir da hora que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Enquanto ele não teve esse encontro, ele não houve mudança na sua vida. E depois que ele se encontrou com Cristo, ele pôde mudar, perceber quem ele era. E ele diz, insensato, desobediente, extraviado, servindo de várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Era a forma como ele se via. Ele era religioso, mas a religião dele não servia. Você pode até me dizer, mas ele era religioso, ele era do judaísmo, ele aprendeu com Abraão, Isaac, Jacó, ele tinha os ensinamentos, então ele estava dentro de uma religião, mas ele precisou se encontrar com Jesus para poder ser salvo. Como ele estando dentro da própria religião, de onde Cristo veio, ele está perdido. O que é que a gente aprende aqui? Quantos estão dentro da religião e estão mortos? Estão com um zelo excessivo na religião, mas não é um zelo santo. É um zelo de aparência, é um zelo para que as pessoas o reconheçam, para que as pessoas o percebam, mas na verdade não são pessoas zelosas realmente de Deus. Não tem o cuidado mesmo de ter uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus. Então precisamos tomar cuidado, porque muitos estão dentro da religião, mas eles não serão salvos. Percebemos também o centurião Cornélio. O centurião Cornélio, a Bíblia relata que ele era respeitado. Ele era uma pessoa que tinha obras. Ele ofertava, ele cuidava dos necessitados,
Ele tinha um zelo e ele tinha orações, súplicas que ele fazia a Deus e Deus recebia as suas ofertas, as suas esmolas. O que ele fazia, Deus recebia. Só que ele não estava salvo. Foi necessário o Senhor enviar Pedro até Cornélio, pregar para ele a respeito de Jesus Cristo, ele aceitar Jesus para ele poder alcançar a salvação. Então, meu amigo, quem salva não é a religião, não importa qual a sua religião. Hoje há uma necessidade. Qual é a necessidade? De nascer de novo, nascer da água e do Espírito, de voltar a ter uma comunhão íntima com Deus. Quando a gente fala de nascer de novo você tem que nascer das vestes também, da sua aparência, do seu modo de falar, do seu modo de agir. Nascer de novo não é apenas dizer eu agora sou gospel, ou agora eu sou crente, eu agora frequento tal religião. Isso não serve. O que vai servir, na verdade, é se você nasceu novamente. Se você nasceu novamente, você muda o seu palavreado, você muda a forma de você andar, você muda a forma de você vestir. As pessoas passam a perceber em você que você é uma nova criatura, até pelo seu modo de falar, até o seu silêncio dá testemunho de quem você é, quando você é nova criatura. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e se dizendo cristãs. Não, eu sou cristão. Cristão o quê? Que tipo de Cristo é esse? Que não há uma transformação. Se há necessidade de haver mudança física também. Porque nós vamos prestar contas a Deus por tudo que fizemos e deixamos de fazer. Mas também nós precisamos dar testemunho no nosso viver, no nosso corpo, porque nós precisamos guardar o nosso corpo irrepreensível diante de Deus. Mas hoje nós vemos tudo ao contrário. As pessoas estão desvirtuando a verdade do Evangelho, transformando a verdade do Evangelho em mentira. Dizendo que você tem que seguir tal lei, essa lei, aquela lei. Na verdade, você precisa aceitar Jesus Cristo e mudar de vida. Na hora que você aceita Jesus, começa a ver em você uma regeneração, um novo nascimento, que é tudo proporcionado pelo Espírito Santo que habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, ouça a voz do Espírito te orientando, para que você deixe as práticas antigas. Hoje se prega um evangelho que diz venha do jeito que está e permaneça do mesmo jeito. Isso é um evangelho farisaico. Isso é mentira. Isso é engano. O novo nascimento exige uma nova forma de vida. Você é uma nova criatura. Você tem que dizer, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo para a glória do Filho de Deus. Então não é mais o que você quer, do jeito que você quer, mas é do jeito que Jesus quer, na forma que Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser e quando Ele quiser. E você precisa entender isto, porque você só entende isso quando você nasce de novo. É por isso que dentro das nossas igrejas nós ainda temos muitas pessoas que precisam nascer de novo. Meu amigo, você que está me ouvindo, meu irmão, faça uma reflexão sobre isso. Procure pensar se você realmente nasceu de novo, se houve realmente um novo nascimento na sua vida, se você é uma nova criatura, se você foi gerado em Cristo, ou se você ainda está com as práticas do mundo. Há pessoas que na igreja se vestem de um jeito e na rua de outro. Isso é hipocrisia. E farisaico, se tornou sinônimo de hipócrita. De pessoas que falam uma coisa, mas elas fazem o contrário daquilo. Então, reflita nesta noite, neste dia, né? Neste momento, pense nisso. A lição essa lição ela é muito boa, ela é muito profunda, porque ela vai tratar justamente desses temas. E nós encerramos dizendo a você, nesta noite, faça um esforço para nascer de novo. Não caia nessa balela, nessa conversa de, não, eu levantei a mão e eu já sou nova criatura. Nova criatura precisa dar testemunho de vida,
de nova criatura. Nós encontramos muitas pessoas que dizem serem novas criaturas, mas elas não mudaram. Elas continuam nas mesmas práticas, no mesmo engano e na mesma mentira. E isso não leva ao céu. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, Jesus Cristo está voltando. A vinda do Senhor está muito próxima. Ai daquele que não estiver preparado. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas pode ser hoje. E se for hoje? Como é que você está com Deus? Será que você está há tanto tempo dentro da igreja e ainda não nasceu de novo? Pensa nisso. Nascer de novo é uma necessidade absoluta para quem quer viver uma vida cristã verdadeira. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Acesse o nosso canal também no YouTube, Pare e Pense, e você também vai ser abençoado com essa mensagem e com muito mais. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor Jesus.